app Inventor 2. Como realmente transformar o componente type TinyDB em um precursor de um banco de dados mais ou menos bom para a gente usar com campo, tá? Essa palavra esquema em banco de dados quer dizer isso, que você tem uma tabela e você tem um cabeçalho com os campos e você vai poder pegar seus dados, gravar estruturado e, por consequência, pegá-los estruturados também, né? Se você gravou com uma estrutura, ao você ler, ele vem com a mesma estrutura identificável. Bem, na aula anterior, imprescindível que vocês tenham assistido a aula anterior, nós falamos sobre o TinyDB, simplesmente gravando com uma chave um conteúdo lá impessoal. Agora nós vamos introduzir um pequeno esquema nele para que vocês possam fazer suas primeiras aplicações. Então, o que nós vamos fazer? Uma abstração. Os nossos campos da nossa tabela imaginária, nós vamos separar com um separador conhecido e o mais elegível que existe é o underline. Como são campos separados, nós não vamos colocar aqui campos blob, memo, em que você, por acidente, possa colocar no meio do texto underline. Nós estamos tratando de um banquinho pouco pretensioso, tá ok? Então, nós vamos fazer uma estrutura com os campos nome, telefone e e-mail. Nós vamos simular isso, vocês vão ver aqui como é que nós vamos fazer. Vejamos então a aplicação funcionando aqui no menu. Vamos inventar uma chave aqui, a 100, colocar tudo com 3 algarismos. Então esse aqui é o 100, telefone 1000, e-mail 100@gmail.com. Vamos gravar. Observem aqui, ó. Observem isso aqui. Copiar. Vou copiar na nossa área de rascunho aqui. Como eu disse, nós estamos usando o separador da nossa cabeça, correto? Nós convencionamos que nós faríamos um único conteúdo separado por underline. E ainda fiz aquela consideração de que, olha, em nenhum dos textos internamente, eles não vão ser muito grandes, para a gente correr o risco de dentro do texto conter o mesmo underline, que é um separador. É para pequenos trechos. Esses campos todo mundo faz, nome, telefone, e-mail, contato, representante, CNPJ, CPF, esses campos usados comercialmente. Ou nomes. Nomes são separados por espaço. Então, nós não precisamos nos preocupar que lá dentro tenha o sinal de underline para prejudicar a gente. Então, quando eu vou gravar, eu coloco o conteúdo aqui, ó, todo concatenado, que eu vou gravar lá no TinyDB. Aí eu apago tudo, tá? Por enquanto eu não fiz o botãozinho de apagar, vou fazer isso quando a gente explicar o código. Aí eu vou colocar o apagamento após o gravar. Então agora eu vou ler o registro 100. Olha aí, tá ele aí. Eu também gravei antes da aula o 001. Vou ler. Aí, tudo funcionando. Então agora vamos para a explicação do código. Como que foi feito isso? Gravem bem a imagem do layout aí para eu explicar para vocês. Coloquei bem grandão na tela para vocês terem clareza, tem um celular. Inicializei 3 variáveis, o separa, que é o separador, caractere underline, o lista, que vai ser o que? Eu tenho aqui no comentário, ó, é a lista genuína de valores lidos. Por quê? Como vai ser gravado no TinyDB, eu não sei com que tipo de separadores ou caracteres a mais que ele vai gravar lá dentro. Então, por isso que eu separei uma variável registro, que vai trazer do TinyDB, e uma variável lista, na qual eu vou fazer split ou join e tal. Tá? Eu quis bem separar isso. E aqui está o evento, eu falei na aula anterior, do TinyDB simples, né? Que quando a tela for carregada, ou seja, quando o aplicativo do celular for carregado, ele já identifica o namespace, que nada mais é do que o nome do banco de dados, na instância do TinyDB para a gente continuar mexendo. Procedimento de gravação.
está no evento, clique do BT Grava. Então, nele eu faço o quê? No RESP, essa pequena área aqui de trabalho, eu coloco o join, a junção de nome com o underline, que é o separador, com o telefone, com o separador e com e-mail, para formar isso aqui que vocês viram aqui, ó, nessa área de transporte que eu ampliei aqui embaixo. Vejam, ó, aqui estão os underlines. Se tem 3 dados, é lógico que vai ter 2 underlines apenas. Tá? O número de separadores é sempre o número de colunas menos 1. E aí, depois de eu fazer o join, juntar essa frase, né, essa string concatenada, eu vou lá e dou story value no txtag.text, né, o nome que eu dei a esse registro lá no banco, 001, e o valor a armazenar é o txresp.text. Todos esses valores concatenados com o underline. Agora vamos ver a ação de como a gente lê o registro, que é um pouco mais trabalhosa. Bem, vamos analisar a ação de ler, que ela é um pouco mais trabalhosa. Ao ler uma tag, né, a gente simplesmente pega ela do campo de texto lá em cima, né, o primeiro campo aqui em cima, esse primeiro, e vai ao banco. Aí nós pegamos o quê? A resposta que veio em txresp.text, a gente vê o registro carregado aqui, né? Quando a gente executa, mostrei para vocês. E eu também seto uma variável global. Não precisaria, mas é preferível fazer isso, ter uma variável temporária. Aí nós vamos fazer uma lista com isso que foi lido, por causa da razão que eu expliquei. Nós não sabemos em que formato que o banco de dados traz esse dado. Então, a gente splita esse texto que veio do registro, tá? Aqui dentro do txresp, que foi passado para cá para o global registro, com o separador especificado na variável separa, e joga em outra variável que é a global list. Esta é que nós vamos manipular. Ó, então nós temos 3 vezes este modelo aqui, utilizando o comando de lista, select list item list. Então ele pega com essa instrução aqui, com esse molde, com esse método, né? Ele pega a primeira ocorrência, ou seja, do início até o primeiro underline. Depois, para telefone, ele pega do primeiro underline até o segundo, e aqui o e-mail ele pega do segundo underline em diante até o fim, porque esse é o único pedaço que nós temos, né? O último pedaço da lista. E aí a gente vê ele carregando harmonicamente estes campos daqui. Nós fizemos uma pequena implementação aqui que no Grava a gente limpa os campos de conteúdo para ficar mais simples. Poderiam ter limpado também o txtag aqui. Nós vamos limpar o txtag para ficar livre lá em cima. O outro de conteúdo vai sendo mudado à medida que a gente vai trabalhando. Então essa é a última implementação que nós vamos fazer aqui. E vamos mandar construir novamente. É bom que vocês sempre apaguem a versão do programa daqui do desktop, senão ele fica colocando índice 1, índice 2, índice 3 e tal. Agora vamos executar essa pequena versão aqui agora, melhorada. Então jogamos aqui no emulador e vamos ver agora, gravar um registro novo aqui, 012, a gente coloca 12 para coincidir, né? Ficar tudo igual e vocês identificarem o registro. Ah, é aquele que ele gravou. Aqui também, 12@gmail.com. Então agora quando a gente grava, ele limpa. Vamos chamar novamente o 011, para ver se deu tudo beleza. Aqui, vejam, preencheu aqui a área temporária, colocou nossos valores. Vamos ver o 12. Ler. Aí, 12, 12, 12. Positivo? Então, eu espero que vocês aproveitem um exemplo. Vou colocar no GitHub o AIA para vocês poderem importar para o app Inventor, e desejo que vocês evoluam esse exemplo em muito, melhorem muito ele.
tá? E usem nas suas aplicações. Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse foi o final da nossa aula de TinyDB emulando um esquema de banco de dados.